Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e também de Atualidades e nós estaremos a partir de agora numa reta de chegada junto com você, vendo atualidades do mercado financeiro. Para a gente falar de atualidades do mercado financeiro, eu quero lembrar que a atualidade do mercado financeiro compartilha uma parte do conteúdo com conhecimentos bancários. Em conhecimentos bancários, por exemplo, você vai entender lá o Sistema Financeiro Nacional, no seu subsistema normativo e no subsistema de intermediação. Aqui, em atualidades do mercado financeiro, nos interessa entender a política monetária, a política cambial, a política de taxa de juros, o regime de metas de inflação e, para isso, a gente também vai ter que ver um pedacinho lá do subsistema normativo. Então, não estranhe se você vir conosco aqui a parte do Sistema Financeiro Nacional, que é por onde nós vamos começar no seu subsistema normativo, nós não vamos ver aqui subsistema de intermediação, isso será visto lá pelo professor de conhecimentos bancários, mas aqui a gente precisa entender o Sistema Financeiro Nacional para a gente poder compreender essas várias variáveis que interferem no mercado financeiro brasileiro. Legal? Bom, então primeiro vamos entender, O Sistema Financeiro Nacional, tal qual hoje ele é colocado, ele foi criado dentro do PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo do Regime Militar, que vai de 1964 até 1967. A proposta do regime militar era fazer uma ampla reforma do sistema financeiro nacional, já que o sistema financeiro nacional era considerado extremamente imaturo e, por um outro lado, não dava conta da nova realidade que o Brasil demandava. Você se recorda, por exemplo, que até a instituição da reforma do sistema financeiro nacional, nós tínhamos lá o Brasil tendo o Banco do Brasil funcionando de maneira dupla. O Banco do Brasil era um banco comercial de varejo e, ao mesmo tempo, era o agente financeiro do governo central, do governo federal. Então, por um lado, o Banco do Brasil fazia o papel de banqueiro do governo, que é típico de função de banco central, e, ao mesmo tempo, era um banco comercial e de varejo. Você se recorda que naquela época nós tínhamos lá uma organização considerada ainda muito primária em termos de desenvolvimento do sistema financeiro. E sendo assim, o regime militar vai criar um modelo baseado em dois subsistemas, das quais, como eu já disse, nós vamos focar no subsistema normativo. Então vamos puxar a tela em branco para a gente colocar isso para você. Então o que nós temos, Nós temos lá a reforma do sistema financeiro nacional que foi levado a cabo pelo PAEG, pelo Plano de Ação Econômica do Governo, lembrando que o PAEG vai de 1964 até 1967. Essa reforma do sistema financeiro nacional baseada em dois subsistemas. Primeiro, o subsistema que nós chamamos de normativo e o subsistema que nós chamamos de intermediação. O subsistema normativo é o que nos interessa. O subsistema de intermediação, que envolve lá as sociedades de crédito, mas também os bancos comerciais, os bancos múltiplos, também o corporate banking e outras mais associações de crédito e de poupança, é matéria lá de conhecimentos bancários. O que nos importa para a atualidade do mercado financeiro é o subsistema normativo. Ora, se ele é normativo, ele vai normatizar, ele vai regular a sua área de competência. Lembrando que a regulação, ela implica em 4 atividades,
Primeiro, o poder normativo, que é o poder de império do Estado, de exercer aí uma obrigação unilateral de maneira coercitiva e coativa sobre os agentes econômicos. É o poder de elaborar a legislação, o funcionamento normativo do sistema financeiro nacional. Por um outro lado, ele tem o papel de polícia, de fiscalização do sistema. Cumpre ainda o papel de punição na esfera administrativa e lembrando que no Brasil a Constituição garante a inafastabilidade do Poder Judiciário, o que significa dizer que uma punição no sistema financeiro nacional, na esfera administrativa, por um órgão como a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários ou o Banco Central, não significa dizer que não possa haver uma punição na esfera judicial, pelo Poder Judiciário, a quem cabe lá a punição, né, no transitado em julgado, ou seja, onde não cabe qualquer tipo de recurso. Por um outro lado, a gente sabe que cabe ao papel normativo o fomento, o incentivo ao desenvolvimento da sua área de competência. Então, o subsistema normativo, ele trata, da normatização, o poder de império em nome do Estado, a fiscalização, portanto, o poder de polícia, novamente em nome do Estado, cabe a punição, neste caso, na esfera administrativa, e cabe ainda o fomento, o incentivo ao desenvolvimento na sua área de competência. Bom, o que nos importa em atualidades do mercado financeiro é tentarmos entender como é que foi estruturado, esse subsistema normativo. Lá em 64, é criado o novo Sistema Financeiro Nacional, tendo lá como base o Conselho Monetário Nacional. E a partir daí, o seu braço executivo, que é o Banco Central. Mais tarde, nós vamos ter lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tendo como braço executivo a Previc. O Conselho Nacional de Seguro Privado, tendo como braço executivo a SUSEP e mais tarde incorporado à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Como instituições auxiliares, nós vamos ter o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Lembrando que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES não fazem parte do subsistema normativo, são instituições auxiliares do sistema. Legal? Então vamos apagar aqui para a gente poder visualizar isso, Então o que a gente tem? A gente vai ter lá no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo, a instituição do subsistema normativo. Esse subsistema normativo é composto lá, primeiro, pelo Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, tendo como braço executivo a figura do Banco Central. E essa é uma grande novidade da reforma trazida pelo regime militar, porque o Banco Central era uma figura que não existia no nosso país. Ele passa a existir a partir da reforma do Sistema Financeiro Nacional. E com isso, o Banco do Brasil perde a prerrogativa de ser lá o banqueiro do governo. Então eu tenho o Banco Central, chamado de BC ou Bacen. Eu tenho lá o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tudo bem que não nos interessa em atualidade do mercado financeiro, cujo braço operacional é a Previc. Eu tenho o Conselho Nacional de Seguro Privado, cujo braço operacional é a SUSEP, a Superintendência de Seguro Privado, que também não nos interessa aqui a priori, e nós temos mais tarde a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando lá que como instituição auxiliar, vamos colocar aqui, como instituições auxiliares,
que basicamente coordenam o crédito a partir do governo federal, nós temos lá o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Lembrando com você que o BNDES, ele surge lá no governo Getúlio Vargas, em 1954, com o objetivo de ser o grande agente do governo do financiamento do longo prazo no nosso país. O longo prazo, ele goza de 3 características. Primeiro, o volume de empréstimo é um volume muito alto e com uma taxa de juros significativamente menor do que a média do mercado. Segundo, o prazo de pagamento é um prazo muito alongado, normalmente 15, 20, 30 ou 40 anos ou mais. E por um outro lado, envolve uma maior incerteza na capacidade do tomador de crédito de efetivamente conseguir honrar com o compromisso celebrado. Daí que boa parte, do sistema bancário nacional e transnacional aqui instalado não tem muito interesse em financiar o longo prazo no nosso país. E com isso, nós tivemos uma comissão mista, chamada Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, CMEMBEU, que propôs a criação de um banco de desenvolvimento de longo prazo. Em 1954, Getúlio Vargas cria o BNDES. E a gente sabe que o BNDES, então, é hoje um banco que financia desde o microempreendedor individual até a grande empresa de capital nacional ou transnacional aqui instalada. Ela que antes atendia prioritariamente o setor industrial, hoje atende desde o setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, passando pelo setor secundário, indústria e construção civil, até o setor terciário, comércio e serviços. O resultado é que o BNDES é o grande banco de investimento de longo prazo no nosso país. Mas ao lado dele, eu tenho a figura do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o grande agente de crédito do setor agropecuário brasileiro. Todos os anos, o Banco do Brasil dispensa mais de 400 bilhões de reais em financiamento para o agronegócio e, portanto, é um grande banco de financiamento desse segmento no nosso país. E, finalmente, eu tenho lá a Caixa Econômica Federal, que é a grande financiadora da casa própria e também do saneamento básico no nosso país. Lembrando que saneamento básico implica, água potável, tratada, encanada e distribuída, recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, Rapaz, é todo mês, Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa regular, É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades. Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, Carga horária, neste momento, de 7 horas, Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.